sou o Sbole, @Sbole no Instagram, e eu estou aqui com o Xoxin, @Minxoxin no Instagram, e também temos nosso perfil oficial e não verificado mais uma semana, que é @mais uma semana. E hoje nós vamos conversar dos eventos dos dias 13 de fevereiro de 2026 até o dia 20 de fevereiro de 2026. Nessa semana, Chris Paul se despede da NBA e anuncia aposentadoria aos 40 anos. Real Madrid envia provas à UEFA após Vinícius Júnior denunciar caso de racismo durante jogo contra o Benfica. Brasil e Índia assinam acordos sobre minerais críticos e terras raras. E aí, Xoxin, mais uma semana? Salve, salve, Grandes Bole. Mais uma semana aí que passou, que teve vários acontecimentos. Uma semana que eu tô afastado aí, né? Tô, entre aspas, de férias, tô aqui em São Paulo. Cheguei na quarta-feira, tô curtindo aqui um rolê gastronômico, né? Aproveitando com o meu mozão aqui. E é isso, cara. Não vamos nem perder tempo. Então fala pra mim o que aconteceu de bom, de ruim, ou o que deixou de acontecer na sua semana. Opa, bora lá então. Cara, então, não teve pré-gravação aqui, né? O pré-podcast, então eu vou relatar as coisas na primeira vez. Então não sei muito se o que eu dou mais detalhes, menos detalhes. Então vai ser aquele freestyle que a gente nunca sabe a qualidade da conversa aqui. Mas então, a gente tinha antecipado na gravação do último episódio para eu conseguir, né, fazer toda a edição, deixar agendado ali bonitinho. Porque no sábado, a Gabi e a gente tava, né, combinado de ir pra Curitiba, passar lá o carnaval, né? Então a gente foi de fato, né, no sábado cedinho, saímos daqui e voltamos, né, na segunda após o almoço. Então, o que aconteceu nesse meio tempo aí? A gente foi, né, então partimos aqui no sábado de manhã, paramos para tomar café da manhã no meio da estrada. Tem uma parada lá que a gente gosta, né? Um restaurante /hotel, né? Que a gente gosta no caminho. Aí a gente comeu lá e tocou viagem. Chegando lá em Curitiba, a gente já tinha visto que tinha uma joalheria, que foi a mesma joalheria de onde eu comprei o anel do pedido de noivado, né, de casamento, né, com a Gabi. Eu tinha comprado, né, online, e lá tinha a loja, né, presencial, né, física ali. Então a gente foi lá para daí comprar as alianças aí de fato, né, para daí mantermos, né, já a aliança certinha, tudo, e depois a gente só, digamos assim, só troca de mão, né, a gente já adiantamos isso para ficar tudo certo. E vai ser então até motivo da minha reflexão, vou falar mais a respeito disso posteriormente. Então, saímos, né, da compra das alianças, fomos comer uma carne de onça, né, o prato típico lá da culinária curitibana. Comemos no mesmo lugar que a gente tinha comido em dezembro, que é um lugar muito famoso, muito premiado, né, por esse prato lá em Curitiba. E aí, né, repetimos a dose e continua muito boa. No começo da tarde, de lá a gente foi fazer o check-in no hotel e depois a gente foi numa doceria lá, né, que também a gente tinha ido em dezembro. É a doceria do John Lee, né, que participou desse último MasterChef de confeitaria. Então a gente foi lá, né, comemos mais um tanto. E aí eu acho que foi só isso. Não sei se teve mais algum outro lugar que a gente acabou indo. Mas daí, né, a gente voltou pro hotel, depois mais à noite. E acabamos, né, usando a estrutura do hotel. Aí tinha sauna, tinha um ofurô e tal, e academia. Aí a gente, né, gastou um tempo lá, né, um pouquinho de academia, sauna, ofurô, e, né, depois a gente voltou, tomou um banho, e aí fomos não sei se, acho meio que um barzinho, né, pra gente jantar. Aí comemos, né, um sanduíche lá, tudo, e foi isso, né, daí a gente voltou pro hotel pra dormir. No domingo pela manhã, a gente queria ir no Museu do Holocausto, lá em Curitiba, só que a gente chegamos na porta lá do lugar. E aí o guardinha, né, não sei, né, o moço que tava com a prancheta lá, a gente perguntou, né, como é que fazia, e falou, não, tem que agendar no site. Daí eu pensei, pô, né, pessoal, abri ali o site, eu vou conseguir fazer. Mas nisso tinha uma moça ali do lado, e ela falou, eu agendei tem mais de um mês. E aí a gente entrou no site, de fato, não dava pra agendar pra aquele dia. Não sei se o lugar é pequeno lá, ou se eles não permitem, né, muita gente ao mesmo tempo, né, porque né, não é pra ser um ponto turístico, assim, né, de diversão, descontração, galera aos montes, né.
É pra ser imagino que um lugar mais introspectivo e tudo mais. Parece ser muito grande, né, o museu, mas, né, a gente só pôde ver a área externa, né, então não temos certeza de como foi. Aí, bom, beleza, a gente, né, virou as costas e saiu de lá, né, foi uma ida que não deu pra gente ir lá. Então, a gente já sabe que na próxima vez que a gente vai para Curitiba, se a gente quiser fazer esse passeio, tem que dar uma agendada aí com alguma antecedência. Mas saindo de lá, a gente foi no Museu Egípcio, lá né, ali pertinho, e aí lá deu certo da gente ir, até porque não é um museu de, assim, com muitas peças originais, né? Tem muitas réplicas. Acho que tem 2 coisas só que de fato são originais, que são 2 múmias, né? São 2 múmias reais, assim mesmo. E lá estão em exposição, né? Um ambiente super controlado dessas múmias, né? Tudo. Mas os vários outros artefatos são réplicas. E aí lá também tem as plaquinhas dizendo, ó, o original tá no museu não sei de onde, né? Museu do Louvre, museu, né, no Cairo, e assim vai. Mas ainda assim, mesmo as réplicas, tinha todo, né, os descritivos ali, eu não sei como é que chama, né, aquelas plaquinhas que explicam, né, cada uma das peças, e já eram muito imponentes, né, mesmo as réplicas. Então, já são coisas que a gente, né, gostaria de eventualmente visitar, né, esses lugares, né, no Louvre, que a gente vai, né, na virada do ano, coisas assim. Então, temos isso, né, que ficamos positivamente, né, impactados pela grandiosidade, né, dessas obras, dessas questões, né, históricas, arqueológicas, né, desses lugares. Daí, saindo do Museu do Holocausto, eu tinha mandado mensagem para um amigo, né, ex-colega de doutorado, assim, ele entrou no doutorado, eu tava saindo, né? Era meu último ano e aí era o primeiro ano dele. Foi, por sinal, orientado pela tua mãe Elisa, né? Então, Felipe Violi, eu tinha mandado mensagem que ele tá morando em Curitiba, que assumiu um concurso lá, né, na cidade, e aí eu mandei mensagem, tá afim de tomar um café, não sei o quê. Ele é esposo, né, estão morando lá, e aí a gente combinou, né, de ir na parte da tarde. Ele falou, eu, né, tava querendo ir no Fuga, e ele falou, tem o Fuga, e tem um outro que também eu acho muito bom, né, bem famoso, assim, né, premiado, eu acho, tal, que chama Luca. Então tem esses 2. Daí, tá, beleza, no começo da tarde, então, daí a gente decide qual que a gente vai. Aí a gente saiu do museu e com a Gabi a gente decide, então vamos lá no Fuga, e daí à tarde a gente vai no outro, né? Então a gente consegue visitar os 2, só que daí a gente já vai em um agora, nós 2 só, e depois à tarde a gente se junta pra tomar o café nesse outro lugar. E aí fomos lá no Fuga, gostamos bastante do lugar, e daí de lá a gente já saiu pra almoçar. Fomos num restaurante árabe, que eu não vou lembrar de cabeça o nome, teria que fuçar aqui nas fotos e tal, pra gente relembrar onde foi, né? Mas era um lugar bem, bem bom, assim, lá no bairro de Juvevê. De lá, a gente voltou pro hotel, deu uma descansada, e lá pelas 3 da tarde a gente foi tomar café nesse Luca, né? Com esse casal de amigos. E lá a gente ficou, tipo, a gente se encontrou umas 3 e pouquinho da tarde, foi até umas 7, daí a gente se despediu e tal, e, né, daí a Gabi e eu, a gente foi jantar. Acabamos jantando, eu até tinha uma possível reflexão, né, pra falar sobre a saída no café, só que, né, acho que eu vou preferir falar sobre as alianças. Aí, fomos jantar no Laguapa, que é a rede de franquia, né, de empanadas da Paola, né, ex-Masterchef. Então fomos jantar lá e muito bom, aprovado. Uma diversidade enorme, né, de sabores ali. E a gente pegou um combo de 6 empanadas, se não me engano. Foram 6 ou 7? Agora não, acho que foram 6 empanadas. E aí jantamos por lá e daí fomos, né, de volta pro hotel. Acho que daí a gente fez de novo, né, academia, sauna, ofurô. E daí a gente foi dormir. Na segunda-feira, a gente tomou café da manhã no hotel, fez o check-out, e aí a gente foi tomar o café também com a amiga da Gabi, que a gente tinha encontrado, né, em dezembro. A gente se juntou para tomar outro café no Manifesto, lá também na cidade. E aí acabou sendo meio que um brunch, né? A gente se juntou, era, sei lá, umas 9, 10 da manhã, acho que umas 9 talvez. E lá a gente ficou até o horário do almoço, assim, basicamente. A gente meio que almoçou por lá mesmo, né? Pedimos um prato e aí comemos e para depois a gente tocar a viagem. Saímos, aí na rota, assim, tipo, acabou parando num shopping rapidinho, só pegar uma Colombo Pascal, pegar um sorvetinho
e aí tocar a viagem daí de fato. E foi muito bom ter antecipado a viagem, né, de volta pra segunda-feira, né, já que o feriado se estendia pela terça até quarta-feira, né, o começo aí do dia. E a gente antecipou pra segunda pra tentar não pegar muito movimento na estrada, e foi uma excelente escolha. Porque tava bem vazio, assim, era um movimento típico, assim, de um dia normal com pouco movimento, né? Obviamente que sempre vai ter movimento por, né, arredores da capital, mas foi muito bom, assim, foi uma viagem bem tranquila. Aí no restante da semana, né, fazendo meu de sempre aqui, estudando, preparando aula, apartamento sem novidades essa semana. Eu terminei mais um livro, terminei o Nada Pode Me Ferir, do David Goggins, muito bom. E tô lendo agora os Livros da Magia, né, que é uma HQ do Neil Gaiman, e só, basicamente. E, né, no mais, só academia aqui, fiz umas 3 vezes essa semana. E hoje, agora, sábado, estou gravando aqui o podcast para, né, manter aqui a regularidade do programa. Mas, antes de eu falar da minha reflexão, eu preciso que Evandro Chachim conte pra gente como foi a sua semana, por favor. Vamos lá, começando cronologicamente a minha semana, então, o final de semana inteiro eu trabalhei. Eu entrei no hotel ali às 7 da manhã do sábado e só saí na segunda-feira às quase 8 da manhã. Né, eu trabalhei como plantonista, dei uma folga para a plantonista que a gente tinha combinado e tal, né? Ela pediu se poderia ali no carnaval e tal. Falei que tranquilo, não teria problema. Então, trabalhei o final de semana, meu mozão. A Tati foi me visitar, né, durante o trabalho ali, a gente até fez uma mini comemoração do Valentine's Day ali no dia 14 e tal, a gente comeu um lanchinho, ficou junto, assistimos um episódio de Fallout, foi bem legal, bem especial. Aí na segunda-feira eu saí de manhã do hotel, fui para casa, fiz academia, dormi um pouco, e aí fui provar uma camiseta ali na loja de Pokémon, e por fim, voltei para o trabalho. Fiquei lá até as 9 da noite, né? E aí na terça, às 7 da manhã, novamente, eu já estava trabalhando no hotel, né? Como terça-feira era feriado aqui do feriado de carnaval, né? Acabou que eu fiquei trabalhando, porque durante essa semana, né, eu vim para São Paulo. Eu peguei o ônibus na terça-feira às 7h30, né? Eu saí ali do hotel umas 6 horas e tal, fui para casa só para tomar um banho e tal, dar uma relaxada. E aí pegamos o ônibus, eu e a Tati, e chegamos aqui na quarta-feira, ali por umas 10 da manhã. E aí, cara, desde então foi pura alegria, pura diversão, puro entretenimento. Tem sido momentos maravilhosos aqui, tô curtindo bastante. A gente chegou na quarta-feira, fomos direto para um café. A gente tava com fome, né, e tal. Chegou lá, a gente veio no hotel onde a gente tá hospedado. Na verdade não é um hotel, né, é um aluguel aqui de um estúdio e tal, um perfeitinho, assim, isolamento acústico, ar-condicionado, chuveiro 100%, varanda, tem piscina, tem academia, tem coworking, tem tudo aqui, sabe? Então, sala de reunião, perfeito, assim, deu pra gente fazer tudo que a gente precisava e também a gente aproveitou aí pra curtir a piscininha, etc, foi bem legal. E aí a gente chegou aqui, né, tinha um pessoal que tava hospedado, a gente conseguiu deixar as malas aqui na recepção do saguão e tal, foi tranquilo. E aí a gente falou, vamos tomar um café e tal, né, porque a Tati gosta de tomar café café, né, a bebida café, né, não, não sei, o evento café da manhã, né? Mas o café em si, a bebida. E aí, beleza, vamos ver o que tem aqui perto. E aí a gente descobriu, na verdade a Tati descobriu, que tinha um café da Sakura, aqui do lado, onde a gente tá hospedado. Eu falei, caralho, que foda, vamos lá. E, cara, foi uma experiência absurdamente maravilhosa. A gente pediu várias coisinhas ali e tal, tirou bastante foto. Eu acho que uma das poucas vezes que eu fiquei muito empolgado, assim, tirando foto. Foi engraçado comparar, porque só tinha, tipo, menininhas e eu, assim, né? Tipo, tinha menininhas, crianças ou mães acompanhando filhos, não sei o que. E tinha eu, marmanjão lá, tipo, curtindo muito. Nossa, cara, e tocando música da Sakura e eu cantando junto. Enfim, foi uma vibe indescritível, meu. Aproveitando que eu tô em São Paulo, né? Posso fazer meu sotaquezinho aqui. E aí, a gente foi dar um rolê pela Liberdade, a gente foi comprar algumas coisas e tal, né? Juntamos bastante coisa compramos, que a gente queria, que a gente já sabia mais ou menos os pontos. A gente aproveitou também, desceu ali
na Epic Game, que é uma loja de cartas. Eu deixei ali minhas cartas para avaliação e tal, para ver se eu conseguia vender elas. Vendi, né? Vendi por um preço assim, que tá bem mais abaixo do que talvez valesse, mas do tipo, tá parado mesmo, vamos fazer girar, né, o negócio. Aí, depois disso, a gente voltou pro hotel, a gente se arrumou. E aí a gente foi comer no Savá, né? O Savá, que é o restaurante do Eric Jacan, né? Ele que fez o menu ali, o restaurante dele. A Tati pegou um steak tartar, e que acompanhava fritas e salada e mais o pãozinho. E eu peguei o filé com aligot, né? É o prato famoso ali, referência do restaurante, né? É um pouco caro, eu queria ter pegado o arroz de pato, que também saía muito, mas eles falaram que estavam sem e tal. Eu falei, não, então vou de aligot mesmo. Comemos e, cara, foi maravilhoso, assim, um prato excepcional, muito foda, muito gostoso mesmo. Aí no dia seguinte a gente retornou, dormiu e a gente voltou pra fazer entrar no nosso pique gastronômico. A gente fez academia de manhã, saímos, fomos para o Manioca, né, que é o restaurante de assinatura da Helena Rizzo. A gente pediu pratos diferentes novamente, né, porque a gente queria experimentar. Cara, eu peguei o prato feito do Manioca e eu vou falar que não achei grandes coisas não, assim, sabe? Foi tipo muito por um preço muito alto, sabe, por ingredientes assim super comuns. A farofa tava excelente, assim, mas o resto, tipo assim, o couve, o arroz integral, assim, o picadinho de filé, tava meh, assim, tava tudo meh no meu prato. A gente pediu uma entrada também, que era de um ovo cozido a 63 graus durante 1h30, com uma espuma cara, de uma semente ali que eu nunca tinha ouvido falar, e foi uma experiência única. Eu nunca comi nada, não consigo traduzir o sabor daquilo, sabe? É bom, é bem gostoso, mas eu não consigo ter uma referência do sabor, de conseguir explicar para ouvinte qual foi o gosto, assim. Acho que só provando mesmo para ter uma ideia. E a Tati pegou uma pamonha de queijo com porco, tava maravilhoso, assim. Eu facilmente trocaria o meu prato feito pelo prato que a Tati pediu. Era uma salada de repolho com maçã verde também e erva doce. Nossa, maravilhosa, perfeito, assim, muito bom mesmo. E aí, por fim, a gente resolveu dividir uma sobremesa e a gente pegou, né, também uma das referências lá que se chama O Ovo, né, que é um sorvete de gemada com espuma de coco e coco crocante por baixo. E cara, cara, eu tô cravando aqui que foi a melhor sobremesa que eu já comi na minha vida. Cara, é assim, e eu tava tão decepcionado com o prato feito que eu fiquei tipo, ai, nossa, pô, que bosta, né? Meio meh esse prato aqui. Quando chegou a sobremesa e tal, e eu dei a primeira colherada, eu dei só na espuma de coco. Eu falei, nossa, que tá bom, hein? Quando eu juntei com a gemada e quando eu senti o crocante, meu irmão, perfeito, perfeito. Assim, eu iria tranquilamente uma vez mais só pra comer a sobremesa, só pra pedir um inteiro pra mim, assim, porque eu achei maravilhoso, melhor sobremesa que eu já comi na minha vida. Fica a recomendação pra quem tiver aí, já tô até antecipando, caso a gente não tenha feedback, fica a recomendação daí o ovo, prato de sobremesa do restaurante Manioca, que também tem no Mani. Aí a gente foi numa experiência, né, numa experiência da Dopamine Land, que a gente viu que estava tendo e tal, e era um monte de sala, assim, cara, foi bem legal, assim, bem legal, bem divertido. Teve uma guerra de almofada que foi muito engraçado e tal, comigo e com a Tati, foi maneiro. E aí, saindo dali, a gente foi até o Levena, que é o restaurante do Diego Lousano, né? Que é o restaurante dele mesmo, não só a assinatura, como dele também, né? Ele é o proprietário. A gente até falou com o garçom e falou, cara, se vocês tivessem vindo 4 horas antes, vocês tinham pegado ele aqui, que ele tava aqui almoçando e tal, não sei o que. Eu falei, putz, não, tudo bem, beleza, né? Daí a gente provou que a sobremesa, assim, também. A banana, eu acho que vale a experiência, sabe? Tipo assim, eu não acho que é um prato que eu vou voltar lá e vou pedir, porque eu acho ele muito caro. Ele é bom, ele é gostoso, assim, que nem eu falei, é a experiência e tal, mas sinceramente eu não vi tanto valor, assim, sabe? Tipo, acho que é um valor muito alto para uma sobremesa que talvez não condiz, né? Não sei qual o centro de custos dele ali, mas enfim, acho que vale pelo menos uma vez você ir lá e experimentar
o prato que se chama Isso Não É Uma Banana, né? Que é um clássico, ele já mostrou em alguns MasterChef, em que basicamente ele faz uma banana, só que na verdade a banana, né, é um mousse de maracujá com banana mesmo, e aí tem um crocante, uma geleinha, um cranberry, é bem boa, bem gostosa mesmo. E dali a gente foi pro Seven Kings para finalizar o rolê gastronômico, em que a gente jantou com os alunos da Tati, né? Como tinha feito da outra vez, né? Na vez passada. A gente reuniu toda a galera ali e aí a gente foi jantar. Eu comi o Rei Carlos Magno, né? Que foi a referência. Para quem não sabe, a Seven Kings é do Tucano, né? Do Nerdcast. Esse podcast começou recentemente aí. Ele participou de um concurso da Ana Maria Braga sobre que era intitulado o melhor hambúrguer do Brasil. E aí ele ganhou, ficou em primeiro, né? Teve até altas críticas do Madeiro, do dono do Madeiro, falando assim, eu acho que é muito gostoso, mas isso não vai ter condição comercial. E aí ele tá aí, né, com 2 filiais e uma matriz em Santos. Tem uma matriz em Santos e 2 filiais em São Paulo, né? Então, assim, claramente funciona. E eu acho que vale muito o preço, assim, tipo, diferente da banana, que eu achei que era um valor muito caro por algo que não entregava tanto, o hambúrguer, ele é um pouco mais caro, com certeza, mas ele entrega muito, assim, eu achei maravilhoso, gostei muito. E aí, por fim, retornamos pro hotel. Na sexta-feira de manhã, né, conhecido como hoje, a gente ficou curtindo a piscina na parte da manhã. A gente foi na piscina, ficou ali até meio-dia. A gente foi comer um lamen num restaurante que tinham indicado pra gente. Cara, eu não. Assim, eu descobri que eu não gosto muito de lamen, não, sabe? Entendo que tem o sabor, mas como me parece muito com sopa, eu não consigo comer sopa, assim, eu fico, cara, enjoado, assim. Tanto que, assim, pela primeira vez em muito tempo, eu não quis terminar um prato. Assim, mesmo que eu esteja cheio, que eu esteja tipo, empanturrado, eu termino meu prato. Sempre termino meu prato. E o lamen, assim, eu tipo, não era nem que eu deixei só o caldo, eu deixei o caldo, deixei macarrão, deixei tudo, assim, porque, cara, eu não consegui olhar e sentir vontade de comer, assim, eu tava tipo. E aí, enfim, abandonei e tal, mas, de novo, né, eu fui é que o nome do lugar era, acho que era Katsu Lamen, alguma coisa assim. Então, tipo assim, eu não queria ir lá pedir outra coisa, né? Queria pedir o lamen e tal. A gente ficou de frente pro balcão, deu pra ver os cozinheiros preparando, achei legal e tal. Mas definitivamente não é um prato pra mim, assim, não gosto. E aí, pra finalizar o dia, né, a Tati foi pro show do Bad Bunny, né, que começou hoje às 8h30. E ela saiu, era umas 3 horas mais ou menos, né? Ela foi junto com um aluno e com a namorada dele. E aí eu fiquei aqui pelo estúdio, né? Pelo Airbnb. E aí eu resolvi visitar a minha amiga Ana, que ela tá morando e trabalhando aqui em São Paulo e tal. E aí fui visitar ali o estúdio dela do namorado agora, do Lê. E aí foi bem legal, cara. A gente ficou conversando um monte, fofocamos um monte, assim, ficamos, sei lá, eu cheguei, era antes das 6, eu saí quase 7h30, assim que a gente só sentou e começou a hablar. Até deu uma sensação nostálgica de, tipo, putz, cara, saudade dos meus amigos, assim, sabe, saudade daquele passado e tal. Enfim. E aí, agora eu vou passar a bola para que você faça sua reflexão, né? Eu vou fazer a minha daqui a pouquinho, que é como a gente teve Valentine's Day, teve tô tendo essa experiência de viagem aí com a Tati. Eu vou fazer minha reflexão mais pra frente, porque agora eu passo a bola pra você, amigos Bolle, fazer a sua reflexão. Bora lá então, vamos fazer minha reflexão, que como eu disse, parte, né, desse ato, né, de ter comprado as alianças, porque assim, ter comprado as alianças foi mais um marco simbólico talvez de transição de momentos de vida, né? Porque assim, recorrentemente, né, de uma pessoa que usa, né, aliança, eu só lembro de conviver com o meu pai, né, usando aliança, assim, que é basicamente a vida inteira, né, ali junto. E até assim, amigos meus que casaram, eu acabo, sim, tendo pouco contato regularmente, né? Então, como eu falei, meu pai é a única pessoa que eu, né, regularmente via usando aliança. É curioso, já que, assim, por muitas vezes a gente acaba se questionando coisas como em que momento que eu me tornei adulto? Eu já sou adulto o suficiente? Umas coisas assim que passam pela nossa cabeça, às vezes pensando, pô, né? Eu fui convivendo comigo mesmo a vida inteira, eu não consigo traçar grandes marcos de que, ó, aqui eu era uma pessoa, aqui eu fui me tornando essa outra pessoa, fui passando por essas transições de momentos de vida. Então, ver agora a aliança
né, constantemente aqui na minha mão, né, acaba agindo como essa âncora de que, dá uma maneirada nas bobajadas agora, né? É legal, tal, mas tem responsabilidades que são cada vez mais inquestionáveis, né? Cada vez mais inegociáveis, né? Porque, assim, tô comprando um apartamento agora, né? Tô noivo, esse tipo de coisa. Então, acaba sendo, de novo, agora mais um marco de que, né, você tem que... né, ter uma outra postura frente a várias coisas que acabam acontecendo na vida, né? De você não se permitir ser tão negligente com alguns aspectos, ou você tem que, né, ser mais responsável, não que eu não seja, né, mas enfim, acaba sendo essa âncora visual de que, né, são momentos de vida diferentes e que tem responsabilidades que, como eu disse, são inegociáveis, são inquestionáveis. Então, acaba sendo bastante positivo, né, me perceber nesses novos momentos de ver a vida avançando e entrando em outras etapas, em outros estágios. E só queria registrar isso, né, já que eu agora fico, né, constantemente, né, com esse objeto, né, esse item, esse símbolo, né, tal, acaba me gerando esse pensamento e basicamente é isso. E agora, uma coisa que agora eu fico olhando também aqui constantemente é o meu programinha que eu gravo a minha voz e eu tenho que também pedir para que Evandro Xoxin conte pra gente o que aconteceu que gerou uma reflexão na semana, por favor. Então vamos lá, minha reflexão. Cara, acho que a minha reflexão ela tem essa relação com o amor que eu falei por Valentine's Day e tal, por eu estar viajando com a Tati, mas me tem uma sensação principalmente de leveza, cara. Eu acho que viajar pra mim sempre foi uma tarefa que eu achava meio, não sei, é difícil e tal, eu não fico muito empolgado, mas estando com a Tati, assim, me parece outra vibe, assim, viajar com a companhia certa, cara, eu acho que transforma toda a viagem, todas as experiências, é uma coisa, assim, que parece óbvia, mas eu não tinha tanto essa experiência, e aí agora, quando eu tô vivenciando isso, me faz notar e perceber a diferença do quanto a companhia é importante, sabe? De que fazer as coisas sozinho e tal é muito diferente de você estar com essa companhia certa, essa companhia que te apoia, que você tá se divertindo, que tá compartilhando esses momentos, sabe? Então, assim, é uma reflexão até meio piegas e talvez meio óbvia, mas fica aqui o meu registro porque realmente foram momentos maravilhosos, maravilhosos. Então, bora para a sessão mais? Já que eu não tenho complementos, bora a sessão mais? Então, bora lá para a sessão mais. Cara, hoje, especificamente, vamos ver que a gente teve, se a gente teve alguma coisa. Vamos olhar as redes de comentários, e eu vou olhar aqui em tempo real, porque eu não me preparei com relação a isso. Nós não temos comentários. Nós temos e-mails, talvez? Vamos ver. Nós não temos e-mails. E será que a gente teve mensagens no Instagram? Nós não tivemos mensagens no Instagram também. Então, eu perguntaria se a Evandro Xoxin tem indicações pra gente. Eu ainda não ouvi os áudios, porque olha aí, amigo ouvinte, nós estamos no formato de emergência. A gente tá aqui formando o podcast na base da gambiarra, né? Eu não sei o que o Xoxin falou e ele não sabe o que eu tô falando. Então, eu não sei se ele vai indicar alguma coisa. E na hora que eu ouvir o áudio, eu vou descobrir. Se não, eu vou deixar aqui como indicação o livro Nada Pode Me Ferir, do David Goggins. Eu já tinha falado um tempo atrás, né, talvez um episódio dele que eu ouvi repetidas vezes, né, episódio que ele participa do podcast do Andrew Huberman, né, do Huberman Lab. E lá é um episódio muito bom, né, na época que eu estava em preparação para concursos, né, lá um concurso que eu fiz em Porto Alegre, um concurso que eu fiz, né, da UTF, o concurso que eu fiz da Unicentro. Foi bastante importante para mim essa mentalidade dele, né, e o livro Nada Pode Me Ferir conta basicamente a biografia dele, né, como que ele foi se tornando essa pessoa com essa mente, assim, inabalável, o cara conhecidamente como o cara mais casca-grossa do mundo, e foi bastante bacana. O livro é muito bem escrito, as histórias são bastante engajantes, assim, né, e é interessante você acabar acompanhando, né, ele é escrito em primeira pessoa, então é interessante você acabar acompanhando como foi, né, esse processo de transição todo dele, e você entender um pouco mais
para além de ser um cara que aparenta ser biruta, né, de só correr, gritar e, né, esse tipo de coisa, performance ultra elevada, é interessante também conhecer a trajetória, né, que levou ele a se tornar essa pessoa. E é isso, então, a gente só tendo agora nossos recadinhos. Então, bora para os recadinhos. Se você quiser mandar um feedback pra gente ficar um pouquinho mais feliz, você tem a opção de mandar nosso e-mail, que é o emaildasemana@gmail.com, repetindo, emaildasemana@gmail.com. Caso você queira mandar aquela mensagem um pouquinho mais pessoal, você tem a opção de mandar nos nossos Instagrams. Você tem o meu, que é @minxoxin, é o meu mesmo, ou você tem o dele, que é @sbole. Se você não sabe para qual dos dois enviar, você pode mandar você pode colocar na roleta russa dos podcasters e mandar no nosso perfil oficial não verificado, que é o @mais uma semana. Ou ainda, se você estiver ouvindo pelo Spotify, você tem uma seção, uma aba ali de comentários direto do Spotify. Você pode escolher o programa que você estiver ouvindo e pode mandar um comentário ali que a gente recebe a notificação e dá um jeito de ler aqui no nosso programinha. Isso aí, a gente também sempre pede para as pessoas seguirem nosso perfil no Instagram, porque assim a gente tem acesso aos analytics, né, aos insights que o tio Mark Zuckerberg conta pra gente de quem são as pessoas por trás dos números. Se são mais homens, são mais mulheres, a faixa etária, a região do país ou do mundo que a pessoa está ouvindo a gente, isso é legal. A gente acaba conhecendo um pouco mais da nossa audiência, que conhece um pouco mais da gente a cada semana. E também pedimos, amigo ouvinte, se estiver gostando assim do nosso programa, cogita daquela famosa piramidada e espalha a palavra do Mais Uma Semana. Escolhe o episódio que você gostou, pode ser esse episódio aqui, pode ser um outro episódio, pode ser um combinado de episódios, você pega e manda para alguma outra pessoa. Alguém que não conhece podcast em geral, alguém que não conhece a proposta do nosso podcast em específico. Talvez a pessoa acabe gostando que a gente fale por aqui e talvez ainda mais, ela goste tanto que aí ela manda uma mensagem para cá. E uma vez que ela manda uma mensagem para cá, ela acaba pontuando no ranking 2026, mais uma semana de feedbacks que não tem atualização hoje, porque não teve feedback. Tudo que a gente tem no episódio de hoje ainda é só o nosso grande e maravilhoso tchau, tchau, é isso? Tchau, tchau! Então, falou, tchau, tchau! Adeus!